Diziam que a Ucrânia não tinha chance no mar. A frota do Mar Negro da Rússia, uma das forças navais mais poderosas do mundo, deveria dominar essas águas. Mas algo extraordinário aconteceu. Um país praticamente sem marinha acabou de derrotar uma das grandes potências navais do mundo. Hoje vamos analisar a vitória mais subestimada da Ucrânia nesta guerra, como eles revolucionaram a guerra naval e forçaram uma frota inteira a recuar centenas de quilômetros usando uma tecnologia que a maioria das pessoas nem sequer conhecia há 3 anos atrás. Esta é a atualização da guerra. Antes de começarmos, um lembrete rápido. Clica no botão de inscrever-se. Este canal existe graças ao seu apoio e estamos trazendo análises que você não encontra em nenhum outro lugar. Então, vamos contextualizar. Em fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou sua invasão em grande escala, a Ucrânia enfrentou uma realidade absolutamente brutal no mar. A frota russa do Mar Negro tinha domínio total: cruzadores, fragatas, submarinos, navios de desembarque. Enquanto isso, a Ucrânia, eles tinham uma fragata e alguns poucos navios menores. Nos primeiros dias da guerra, a Ucrânia tomou a dolorosa decisão de afundar sua própria nau capitânia, para evitar que caísse nas mãos dos russos. No início de março, a Ucrânia praticamente não tinha mais uma marinha convencional. Mas é aqui que a história fica interessante. A frota russa não era só uma ameaça militar, era um estrangulamento econômico. Eles bloquearam os portos ucranianos, prendendo milhões de toneladas de grãos. A economia da Ucrânia estava sendo sufocada e a Rússia usava esses navios para lançar mísseis de cruzeiro calibre contra as cidades ucranianas, às vezes de posições que a Ucrânia nem conseguia alcançar. As soluções tradicionais não estavam disponíveis. A Ucrânia não podia construir uma marinha convencional. Isso leva anos e custa bilhões de dólares. Eles não podiam contar com países parceiros para enfrentar diretamente os navios russos. Isso significaria a OTAN em guerra com a Rússia. Então, engenheiros ucranianos, estrategistas militares e inovadores em tecnologia fizeram uma pergunta diferente. E se a gente não precisasse de navios para lutar contra navios? 13 de abril de 2022, o cruzador de mísseis russo Moskva, navio-chefe da frota do Mar Negro e símbolo do poder naval russo, navegava ao largo da costa de Odessa. A Ucrânia atingiu um navio com 2 mísseis antinavio Neptune, um sistema de armas projetado pelos ucranianos que a maioria dos analistas ocidentais nem sabia que estava operacional. O Moskva, um navio que servia desde a era soviética, afundou no dia seguinte. A Rússia inicialmente negou que tivesse sido atacada, alegando que um incêndio havia começado a bordo. Depois, eles admitiram discretamente que o navio estava perdido. Isso não foi apenas uma vitória tática, foi um golpe psicológico enorme e, mais importante, provou algo crucial: a Ucrânia podia revidar. Mas os mísseis Neptune eram limitados. A Ucrânia precisava de outra coisa, algo que pudesse caçar navios russos repetidamente, algo descartável, algo revolucionário. Eles precisavam de drones. Conheça o Sea Baby, o drone marítimo ucraniano que mudou tudo. Esses não são drones para amadores. São veículos de superfície não tripulados do tamanho de jet skis, carregados com explosivos, controlados remotamente e capazes de percorrer centenas de quilômetros em mar aberto em condições de mar agitado e à noite. Pense nessa assimetria. Pelo custo de um único míssil de cruzeiro, a Ucrânia pode implantar um caçador autônomo, capaz de viajar por horas, evitar detecção e desferir um golpe de 850 quilos diretamente na linha d'água de um navio. Deixe-me apresentar a lista de alvos. Em outubro de 2022, o navio patrulha Admiral Makarov foi alvo de drones marítimos e sofreu danos. Em maio de 2023, o navio de inteligência Ivan Kors foi atingido e danificado por drones Sea Baby. Em agosto do mesmo ano, o navio de desembarque Olenegorsk Gorniak foi gravemente danificado. Em setembro, o submarino Rostov-na-Donu foi destruído enquanto estava no dique seco em Sebastopol, e o navio de desembarque Minsk foi danificado por mísseis em Sebastopol. Vamos passar para 2024. Em fevereiro, o navio de desembarque Tsesarkonikov foi afundado por vários drones marítimos, e a corveta Ivanovets foi afundada por um enxame de drones Magura. Em março, o navio patrulha Sergei Kotov foi destruído perto do Estreito de Kerch. A Ucrânia realizou vários ataques contra os pequenos navios mísseis Askold, Velikий Ustюг e Samun.
E ao longo do ano, o navio de desembarque Nova Cherkassky foi destruído, enquanto Saratov já havia sido destruído por um míssil em março de 2022. Isso representa mais de um terço da capacidade de combate da frota russa do Mar Negro destruída ou gravemente danificada, e estamos falando de uma frota que opera há décadas com tripulações treinadas nas academias navais da Rússia. Eles estão sendo derrotados por operadores que há 3 anos provavelmente nem pensavam em guerra naval. Mas a Ucrânia não parou com o Sea-Baby. Eles evoluíram. O Magura V5, mais rápido, com maior alcance, equipado com uma IA sofisticada que pode navegar de forma autônoma, mesmo quando as comunicações estão bloqueadas. Depois vieram os portadores de torpedos, barcos não tripulados que lançavam torpedos contra alvos, adicionando uma capacidade de ataque subaquático. E, recentemente, ficamos sabendo de algo realmente de ponta: drones equipados com drones menores controlados por fibra ótica. Pensa nisso, um drone lança outro drone conectado por um cabo de fibra ótica. Isso significa comunicações totalmente impossíveis de serem bloqueadas, transmissão de vídeo em tempo real, mira de precisão. Essa é uma tecnologia que até mesmo grandes potências navais estão apenas começando a experimentar, e a Ucrânia já está usando em combate, e está funcionando. Há poucas semanas, em novembro de 2025, 2 petroleiros russos foram atingidos no Mar Negro por drones Sea-Baby. Esses não eram navios militares, mas faziam parte da frota fantasma da Rússia, transportando petróleo para financiar a guerra. Aqui está o panorama estratégico que não recebe atenção suficiente. A Rússia foi forçada a realocar toda a sua frota do Mar Negro de Sebastopol, na Crimeia, um porto que eles controlam desde o século XVIII, para Novorossiysk, a mais de 300 quilômetros de distância. Isso não é apenas um inconveniente. Trata-se de uma retirada estratégica completa. Sem uma base segura na Crimeia, a capacidade da Rússia de projetar poder no Mar Negro fica fundamentalmente comprometida. Seus navios de mísseis precisam percorrer distâncias maiores até as posições de lançamento. A logística deles está sobrecarregada. Suas tripulações sabem que, mesmo no porto, não estão seguras. Entretanto, a Ucrânia reabriu os corredores marítimos para a exportação de grãos sem a permissão da Rússia. Os navios estão em movimento. A economia da Ucrânia tem fôlego para resfriar. Isso era considerado impossível há um ano. E a Ucrânia continua inovando. Recentemente, drones marítimos atingiram o terminal marítimo do consórcio do Oleoduto do Cáspio, uma infraestrutura crítica para as exportações de petróleo russo no Mar Negro. Esse terminal movimenta milhões de barris de petróleo. Ele fica a 100 quilômetros do território controlado pela Ucrânia e agora está fora de operação, possivelmente por meses. Cada ataque como esse não prejudica apenas a Rússia militarmente. Ele atinge a economia de guerra deles. A receita do petróleo financia essa invasão. Sem ela, a capacidade da Rússia de sustentar a guerra se deteriora. E aqui vai algo realmente significativo. O mundo está prestando atenção. Polônia, Noruega, Grécia, esses países não estão apenas comprando tecnologia ucraniana. Eles estão investindo em produção conjunta. Eles veem o que a Ucrânia conquistou e querem isso para a própria defesa naval. A Ucrânia se tornou líder mundial em guerra marítima não tripulada, um campo que literalmente não existia de forma significativa há 3 anos. Eles não apenas se adaptaram à falta de uma marinha, eles criaram uma forma totalmente nova de lutar no mar. Na verdade, no final de 2025, drones ucranianos começaram até a atacar a aviação naval russa, destruindo caças e bombardeiros ligados à frota do Mar Negro, enfraquecendo ainda mais o apoio aéreo sobre as ondas. Porque as vitórias navais da Ucrânia provam algo essencial. Inovação, determinação e coragem podem superar o que parece ser uma missão impossível. Um país sem marinha derrotou uma das grandes potências navais do mundo. Eles conseguiram isso pensando de forma diferente, recusando-se a aceitar que não tinham opções, construindo algo novo. Mas eles não fizeram isso sozinhos. A inovação ucraniana está sendo potencializada pela tecnologia ocidental, apoio de inteligência e treinamento. Os mísseis Netuno, os componentes eletrônicos dos drones, a inteligência via satélite que ajuda a localizar navios, é assim que se parece uma parceria. E é exatamente por isso que o apoio contínuo à Ucrânia é tão importante. Não apenas porque é o certo a se fazer, embora realmente seja, mas porque a Ucrânia está provando que é possível se defender contra a agressão. Eles estão desenvolvendo tecnologias e táticas que estão literalmente remodelando a guerra moderna.
Eles estão mostrando que uma nação menor pode se defender contra um vizinho gigantesco, se tiver as ferramentas e o apoio necessários para isso. Cada drone marítimo que a Ucrânia constrói, cada navio russo que eles afastam, cada quilômetro de mar que eles protegem, tudo isso fortalece sua defesa e torna futuras agressões menos prováveis. A Ucrânia está vencendo no mar, essa vitória está mudando a compreensão do mundo sobre o que é possível. E essa é uma história que vale a pena acompanhar. Obrigado por me acompanhar na atualização da guerra. Se inscreva no canal, compartilhe isso com alguém que precisa ver e a gente se vê no próximo vídeo.